A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz e vamos dar continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical editado pela CPAD. E na lição de hoje estamos na lição de número 5. O tema da nossa lição de hoje é Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo. Então nós vamos aprender nessa lição de número 5 qual era a mensagem do apóstolo Paulo. Será que a mensagem do apóstolo Paulo é igual ao dos nossos pregadores de hoje em dia, que pregam sobre eles mesmos, pregam muita exaltação do seu próprio nome? Será que Paulo pregava esse tipo de mensagem que é pregado nos dias atuais? Vamos ver através dessa lição. Então, o texto áureo dessa lição nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem de cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Então vamos à palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, sendo a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, qual é o objetivo geral dessa lição? É ressaltar que Jesus Cristo e esse crucificado é o centro da mensagem cristã. Os objetivos específicos. Destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Então vamos à introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios.
O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Então, aí nós já vemos na introdução que Paulo pregava as profecias do Antigo Testamento sobre o Cristo, o Messias crucificado. Então dizia que a sua mensagem era central no Cristo crucificado. Então, para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nessa lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Então, o primeiro tópico dessa lição: a centralidade da pregação de Paulo. Então, tópico 1: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Na minha mente, assim, eu tenho Jesus Cristo como o maior pregador e ensinador, né, sem comparação com qualquer pessoa. Mas no Antigo Testamento, o que me chama a atenção é o personagem de Moisés, grande legislador e profeta, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Mesmo ele vindo depois, ele foi tremendamente usado por Deus, tanto na missão como para doutrinar a igreja através das suas cartas. Ele mesmo diz, né, que ele fez muito mais que os primeiros apóstolos. Não que os apóstolos não fizeram, os primeiros apóstolos não fizeram a obra de Deus, mas com o impacto das revelações que Paulo teve, o ministério dele foi muito mais abrangente. Então, as suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Então, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, que através dessas cartas vieram doutrinar, dar um objetivo, tirar dúvidas da igreja. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Nós já aprendemos aqui nas lições anteriores sobre esse encontro, essa revelação de Jesus Cristo na vida de Paulo. Então, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Então, a gente não vê a doutrina de Paulo contra os outros apóstolos, contra Pedro, contra Tiago, contra João, né? A gente não vê esse conflito, mas ele trouxe coisas muito mais profundas. Até o apóstolo Pedro dizia que ele às vezes não entendia muitas coisas do que Paulo pregava e ensinava, mas ele sabia que eram revelações do próprio Jesus e apoiava o ministério do apóstolo Paulo. Nunca teve rixa entre eles. Então, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria deste mundo é o Cristo crucificado. Então, muitos filósofos, muitos rabinos da época, eles se orgulhavam da sua filosofia, de todo o seu conhecimento, da Torá, da Cabalá e de tantas outras filosofias da sua época. Mas o choque foi quando Paulo teve esse encontro com Cristo crucificado. Então a sua mente foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria. Então nós sabemos que naquela época a filosofia grega estava muito em alta. Então os filósofos eles eram pessoas aí de sucesso, que todo mundo gostava de ouvir os filósofos, os grandes rabinos da sua época, como até hoje
Muitas pessoas gostam aí de ler e estudar. Eu também gosto de ler filosofia também para compreender, né, o que eles pensavam ali nesta época, também alguns estudos dos rabinos. Mas para mim o mais importante são os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Então, para quem não sabe quem é um gentil, para os judeus existia somente dois povos, os judeus e os gentios, que eram das pessoas que eram das outras nações. Então, se você ainda não sabe, gentil, quando você ouvir essa palavra, são pessoas que não fazem parte ali do grupo dos judeus. Então, todos nós, pela visão judaica, somos gentios. A centralidade da pregação de Paulo. Então, o tópico 2 diz: a palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Então nós vamos aprender nessa lição o quanto de loucura é essa mensagem que Deus trouxe para a humanidade. Então havia uma mentalidade da época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Eles não conseguiam entender essa pregação sobre a cruz. Então, por exemplo, acreditar que uma execução romana, que na época eles usavam a pior execução, assim, era uma coisa horrível, onde o Império Romano pegava essas pessoas e as pessoas ficavam ali crucificadas por dias, e todo mundo que entrava naquela cidade viu ali o poder de Roma estampado naquele corpo que estava ali, passando todos aqueles tormentos ali. Então a pessoa olhava e falava assim: olha, contra o Império Romano a gente não pode se levantar, porque isso é o final, é uma amostra do que o Império Romano pode fazer com aqueles que tentam se rebelar contra Roma. Então, como diz aqui a lição, eles não acreditavam que uma execução romana podia ser um instrumento pela qual a salvação de pecadores fosse consumada. Era tolice para eles, era uma coisa inacreditável. Eles não conseguiam, a mente deles, compreender isso. E nós também, antes de crermos no Evangelho, antes de sermos iluminados pelo Espírito Santo, a gente também acha loucura isso. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração. Então, é uma coisa que não chamava atenção, uma coisa horrível, coisa que a pessoa baixava a cabeça, fechava os olhos das crianças, para as crianças não ver uma pessoa crucificada. Então, como isso podia atrair uma multidão? Então, nós vamos ver como nosso Deus é tremendo, que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Então, mas a rejeição, pois era um instrumento de súplico e morte. Então não era uma coisa boa, como eu já disse aqui, não era uma coisa boa de se ver, uma coisa maravilhosa, como a natureza, como a criação. É uma coisa horrível de se ver. E mesmo nesse instrumento terrível, Deus usou isso para atrair os pecadores. Então hoje talvez você, se for, aqui no Brasil não tem pena de morte, mas alguns países têm. Então, como nós não temos pena de morte, nós não conseguimos às vezes dimensionar o nosso pensamento do que era na época. Imagine eu saindo aqui da minha casa e indo para o centro da minha cidade. E chegava lá no centro, via pessoas que foram crucificadas, tiveram a pena de morte, pessoas ali que o juiz julgou e penalizou eles com a pena de morte. Agora, os irmãos, imagina eu levando as minhas filhas e chegando lá, minha família, e vendo aquela coisa horrível na entrada da cidade. Então era uma coisa horrível. Então, como hoje no Brasil não temos a pena de morte, a gente às vezes não consegue mensurar isso. Agora, nós sabemos que outro país tem pena de morte, principalmente aí na imagem a gente vê a cadeira elétrica. Quem já viu isso? É uma coisa horrível. A pessoa fica ali sabendo que vai morrer. Eles botam ali uma esponja na cabeça da pessoa, molha e liga energia elétrica. A pessoa fica ali tremendo, ali levando choque até estourar o seu coração. É uma coisa horrível. Agora imagina se fosse nos dias de hoje,
alguém dizer para você, olha, o Cristo, o Messias que você espera é aquele lá que morreu na cadeira elétrica. Será que a gente ia crer? Né? Aí a gente consegue meditar um pouco no que eles pensavam na época. Imagina alguém dizer, o teu Jesus, aquele que morreu ali na cadeira elétrica, aquele maldito lá, para ele ter morrido naquele lugar ali, é porque ele fez uma coisa terrível. Que só pessoas terríveis, pessoas maldosas é que morriam daquela forma. Então a gente consegue ter um pouco na nossa ideia do que era a crucificação na época, como se fosse aí a cadeira elétrica nos nossos dias e tantas outras formas. Hoje tem injeção letal, que a pessoa ali leva ali uma injeção ali que vai tirar a vida, mas não tem tanto sofrimento como tinha na cadeira elétrica. A pessoa praticamente fritava ali. E às vezes, se eles não colocassem água da esponja na cabeça da pessoa, a pessoa literalmente fritava até morrer. Então era uma coisa horrível. As pessoas que estavam ali assistindo aquela execução sentiam o cheiro ali de carne queimada. Era uma coisa terrível. Como foi a crucificação. Então, tópico 3, para os judeus e gregos. Então a cruz era considerada uma loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então os apóstolos, os discípulos, o apóstolo Paulo pregava essa mensagem. E eles não, eu quero sinal físico, eu quero um milagre. O grego tinha que ouvir uma mensagem poderosa, com vários argumentos filosóficos, mas o evangelho é muito simples. Então assim o conteúdo da mensagem de Paulo gerava um escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso. Então eles nunca iam imaginar que aquele Messias que a igreja estava pregando, que ele tinha visto, ia morrer numa cruz, numa execução daquela forma. Então era uma mensagem que travava a mente deles. E ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Então os gregos queriam ouvir uma mensagem profunda, uma mensagem difícil às vezes até de entender, mas a mensagem do evangelho é simples. E hoje muitos pregadores o que fazem? Tentam fazer a mensagem difícil, no grego, no hebraico. Eu não estou dizendo que você não possa estudar os originais, mas se você pode, você deve fazer. Agora tem pessoas que querem mostrar sabedoria, trazendo uma palavra grego, em hebraico, usando palavras de português difícil para as pessoas olharem para ele e dizer, meu Deus, que mensagem, que homem sábio. Mas a palavra é simples, para que qualquer um de nós possa pregar essa mensagem, não somente alguns mestres. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa, era simples, mas impactava ali o pecador e os ouvintes que escutavam essa mensagem. Então a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Então eu tenho estudado alguns filósofos e a gente vê que eles ficam questionando o porquê da vida, por que eles estão ali, o porquê de tudo, mas não recebem uma resposta. Agora o evangelho, sendo uma mensagem simples, como diz aquela lição, ela supre todas as necessidades da alma. Então você pode estudar todos os livros dessa terra e vai continuar um vazio dentro da sua alma. Mas quando você lê a palavra de Deus, essa palavra ela nutre a nossa alma e o nosso espírito, tira todas as nossas dúvidas. Então nós começamos a ter esperança e fé. Então nós necessitamos somente da palavra de Deus, mesmo sendo simples, ela nos acrescenta, nos fortalece, nos edifica. E nós temos esperança de sabermos o porquê nós estamos aqui, para onde nós iremos.
Então o evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o mundo. Então, para aquele que não crê, eu não vou crer, essa Bíblia aí está cheia de erro, é escrito por homens, é não sei o quê, né? Mas para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é salvação, ela é o poder de Deus. Então, quem os judeus e gregos esperavam? Então, os judeus aí, como nós vimos na imagem, os judeus esperavam um rei, filho de Davi, um rei poderoso como o rei Davi, que foi o maior rei de Israel, um libertador, um grande guerreiro que vem a libertar o povo de Israel ali do Império Romano. Mas eles ficaram esperando, achando que vinha esse grande rei, e esse grande rei não apareceu, não era conforme eles esperavam, e eles continuam esperando o Messias até hoje, porque eles não entendem a mensagem do Evangelho. E os gregos esperam que um grande filósofo, como nós vemos aí o Aristóteles, o Platão e tantos outros filósofos gregos, eles acreditavam que ele vai vir trazer uma mensagem. Não que a mensagem de Jesus era fraca. Não tinha um sábio na época como Jesus. Jesus derrubava todos os rabinos e todos os filósofos, mas ele conseguia trazer a mensagem divina, uma mensagem difícil de explicar para a pessoa mais simples. Tanto que ele pregava para os pescadores, para as pessoas simples da sua época, e qualquer um pode entender, como hoje nós pregamos aí, talvez num seminário teológico, mas também a mesma mensagem do Evangelho é pregada para a criança, e a criança entende o plano da salvação, o que Deus quer para nós. Então, isso que eles queriam um grande filósofo, mas não foi isso quem apareceu. E quem Paulo pregava? Então, nós vimos aí Paulo pregando para várias pessoas. E qual era a mensagem de Cristo que ele pregava? Ele pregava Jesus Cristo crucificado. Meu Deus, que benção essa mensagem, a mensagem da cruz. Então todo mundo olhava lá, meu Deus, eu quero ouvir o rabino, eu quero ouvir o filósofo. Aí Paulo viu, espera aí, eu vou pregar para vocês o Jesus crucificado, um Jesus humilde, o Deus encarnado, é esse que eu vou pregar para vocês. Então, como eu disse, se as pessoas olharem e falar, não é esse tipo de mensagem que nós queremos ouvir. Como muitos hoje em dia não querem ouvir mais a mensagem do Cristo crucificado. Mas é essa mensagem que transforma a nossa vida e salva o pecador. O rei que eles esperavam, qual era o rei que os judeus esperavam? Eles esperavam o Messias ali, que fosse o filho de Davi, fosse um grande guerreiro e fosse, como eu já disse aqui, libertar eles da opressão do Império Romano, né? Mas não foi isso o que aconteceu. O rei que chegou, o Messias, estava profetizado que ele não viria aqui como um grande guerreiro. Olha o que diz em Zacarias capítulo 9, versículo 9, a profecia sobre o Messias. Zacarias capítulo 9 e verso também 9. Olha a profecia: regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem a salvação, humilde, não era um soberbo, um grande guerreiro, né, se achando. Além de justo, ele tem a salvação. Uma pessoa comum não ia salvar, né, as nossas almas, mas o verdadeiro Messias sim, humilde. E olha aqui a profecia: e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então a profecia se cumprindo nos olhos deles, e eles ali cegos, como Paulo, com uma escama nos seus olhos,
não estava vendo o Messias entrando em Jerusalém cumprindo essa palavra, achando que era um guerreiro que estava vindo, mas Jesus ali humilde, vindo ali com os seus apóstolos num jumentinho. Então vamos em Mateus 21, vamos ver essa profecia de Zacarias se cumprindo. Mateus 21, versículo 1 ao 11. Profecia de Zacarias se cumprindo. 21 diz assim a palavra de Deus: E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfage, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: O Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. A profecia se cumprindo, Jesus entrando aí, montado num jumento. E indo os discípulos fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade estava agitada e dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então os sábios da sua época não conseguiram compreender essa profecia se cumprindo, mas as pessoas humildes da sua época viram, e viram que estava chegando o profeta prometido, o Messias, Jesus Cristo, montado humildemente numa jumentinha. Mas também o rei já veio, mas ele vai voltar a segunda vez. O rei está voltando e vai vir para redimir a sua igreja, para levar-nos, aqueles que estivermos vivos no arrebatamento. Os mortos serão ressuscitados primeiro. Então, uma maravilha. Vamos abrir em Apocalipse, onde fala sobre a volta do rei. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o nosso Rei, o Messias, o Jesus Cristo, está voltando. E ele estará aqui novamente. Ele está vivo e ele prometeu que ele voltará, que ele está preparando um lugar para mim e para você. Então o nosso rei está muito, muito próximo de voltar. Não fique cego como os judeus da época, que não viram
né? Não acreditaram que Jesus, o carpinteiro, era o Messias. Então ele cumpriu a sua promessa, que ele estaria voltando para o povo de Israel. Como diz João, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas nós que recebemos estamos esperando, com a esperança de que daqui a pouco a trombeta soará e nós estaremos com ele, com o nosso Rei Jesus Cristo. Expressões, o tópico 2, chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos, o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, Romanos 1 e 16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Então nós vemos quanto Paulo falava sobre o Evangelho. Então por isso podemos dizer que ela era central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Tem muitas pessoas aí, alguns teólogos liberais, que dizem que Paulo pregava uma mensagem totalmente contrária de Cristo. E não é isso que nós vimos na palavra de Deus. Então no Novo Testamento a palavra grega para evangelho era euangelion. O prefixo é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim a palavra evangelho significa uma boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Hoje, infelizmente, meu Deus, assim é uma coisa terrível. A gente só vê crente trazendo má notícia. É crente que, ai, minha família está destruída, ai, que eu estou doente, ai, que eu estou morrendo, ai, que a vacina, ai, que não sei o que, ai, que eu tenho que fazer isso. Meu Deus, é uma vida de derrota que desanima, não passa fé para as pessoas, né? Não tem mais aqueles testemunhos, ah, irmão, eu fui curado, a minha família foi liberta, o meu marido foi liberto do álcool, das drogas. Não tem. Não que não tenha, continua acontecendo, nosso Deus é poderoso, continua fazendo, mas infelizmente existem pessoas dentro da igreja que é o famoso pessimista. É até ruim você conviver com uma pessoa dessa. A pessoa não tem uma mensagem boa, não tem uma boa nova. Oh, Jesus pode te curar, Jesus pode te salvar, Jesus pode transformar, Jesus vai te dar vitória. Eu estou morrendo, olha por mim. É o famoso crente 6 horas, irmão. Ou tem crente que entra para falar contigo, às vezes no zap, uma coisa, é só problema. Ai, meu bem, ora por mim, mas tá morrendo. Mas ele não vai no culto, ele não vai na escola dominical, não vai no culto de ensino, ele não se fortalece, ele não vai em culto de oração, ele não se consagra, por isso que é um crente derrotado. Mas o evangelho que Jesus pregava é uma boa notícia. Uma boa notícia. A pessoa está lá com a vida lascada, arrebentada, aí chega o crente lá e diz aqui, ó, eu tenho uma boa notícia para você. Está aqui, ó, o Evangelho de Cristo, uma boa notícia. E essa notícia pode mudar a sua vida como mudou a minha e mudou de milhares de pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda a criatura. Então, nosso Deus é tão bom que vocês não podem pegar a Bíblia e esconder, o Evangelho e esconder. Vocês têm que pregar a palavra, falar para todo mundo que existe solução para esse mundo. Não é só esperar lá chegar no céu, não. Deus quer transformar a sua vida, quer te abençoar, quer te curar, quer te prosperar. A mensagem é boa, né? Mas tem pessoas que parece que vivem aquela teologia da igreja católica que tem que ser pobre. Eu não estou dizendo que tem, eu sou totalmente contra tanta teologia de alguma da igreja católica que fala que para você salvo tem que ser pobre, como também da teologia da prosperidade. Então tem que ser moderado. Então Deus, ele tem bênção para nós. A gente vê quantas bênçãos tem aqui, né? Mas às vezes a gente não toma posse. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não estuda, e vira uma vida de derrota, trazendo somente maldições. Deus disse para o povo de Israel: hoje vocês devem escolher a bênção ou a maldição. Infelizmente, pessoas que vivem às vezes
uma vida inteira dentro da igreja servindo a Deus, mas com vida de derrota, porque às vezes atrai maldições para a sua vida. Então nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, expressões chaves na doutrina de Paulo, tópico 2, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra de cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Então, muitos sábios, até da nossa época, eles taxam os crentes, os cristãos, como pessoas inferiores, que a mente é pequena, que são aí que foi feita uma lavagem cerebral através da religião e não são pensadores. Mas nós temos os nossos pensadores, né? Pessoas que rendem a sua mente a Cristo, pessoas até simples, mas que meditam na palavra do Senhor todos os dias. Então, por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo crucificado. Não foi, Deus não escolheu lá um filósofo famoso, mas pessoas simples para pregar essa palavra. Então não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Infelizmente hoje em muitos púlpitos prega-se de tudo, né? Esses treinadores, esses que ficam ali incentivando a igreja, que você é um vencedor, que você é isso, que você é aquilo, você é, né? Mas em Cristo Jesus estão deixando de pregar Cristo, o ressurreto, né? Cristo crucificado. Essa mensagem não é boa, isso aí todo mundo já ouviu. Eu vou trazer uma massagem, não uma mensagem. Eu vou trazer uma mensagem para o povo pular, uma mensagem para o povo dar oferta, uma mensagem aí para o povo se alegrar, para ir contente. Essa mensagem de cruz deixa todo mundo triste. Ai, a gente fica vendo Jesus todo arrebentado, todo sangrando. Mas essa é a mensagem que converte o pecador. Então, como diz aqui nosso comentarista, deve ser mais pregado e ensinado nas nossas igrejas. Então, tópico 3, Cristo ressurreto. Então, não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Hoje tu vai em muitas igrejas, Jesus está pendurado lá, morto lá. Eu fui numa igreja que tinha um túmulo de vidro e que tinha uma imagem de Jesus Cristo morto lá, todo arrebentado lá. Eu assim, aquilo me deu uma coisa ruim, porque eu sei que Jesus passou tudo, Jesus crucificado, mas eu sei que o meu Cristo está vivo e está à direita do Pai. Então o nosso Cristo não está morto, porque se ele estivesse morto, como Paulo diz, era vã a nossa pregação, ficar pregando sobre morto. Tem gente que vai lá e pede oração para morto. Ai, rogai por mim. Uma pessoa que já morreu, ela não pode fazer mais nada, ela tem que esperar agora o juízo de Deus, como eu e você. Agora, ai, rogai por mim. Vai orar, malandro.
Deixa de ser malandro e vai orar. Ficar pedindo por uma estátua. A estátua não tem boca, não tem ouvido, nem está te escutando. Uma pessoa que já morreu há milhares de anos, tu fica lá, ai, rogai por mim. Deixa de ser vagabundo. Deixa de ser malandro, dobra o teu joelho e vai orar. Deus vai falar contigo, tu não precisa de ninguém. O véu se rasgou. Hoje nós temos comunhão com Cristo. Então, se você aceitou a Cristo, se você verdadeiramente nasceu de novo, você tem esse contato, essa comunhão com o nosso Cristo, e Ele está vivo. Ele está vivo. Como os apóstolos, os discípulos viram Ele vivo, Ele está vivo. E Ele está falando contigo nesse momento. Então, por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, vivo. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumada a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Então, tanto a crucificação como a ressurreição tem que ser pregadas juntas. É uma unidade. Não adianta pregar que Jesus morreu e ele continua morto. Não, tem que pregar e ensinar os dois juntos. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo ressurreto. Porque você vai na igreja evangélica e não tem um Cristo pendurado morto, porque ele não está mais ali, ele ressuscitou. E quando nós estamos na ceia, nós estamos em memória de tudo que ele fez, mas também crendo que ele ressuscitou, e um dia nós estaremos numa grande ceia com o nosso Mestre. Então é muito importante nós pregarmos que o nosso Jesus está vivo. Nós sentimos isso, nós sentimos a presença dele diariamente. Uma vez perguntaram para Billy Graham: você crê verdadeiramente que Jesus está vivo? Ele diz: claro que eu creio, porque eu falei com ele hoje. Entendeu? Então, uma pessoa que ora, ele crê, ele tem fé, porque ele ora e ele sente a comunhão e ele sente Jesus falando com ele de várias formas, e também através do Espírito Santo, que é o Consolador que ele enviou após ele subir ao céu. Então, uma vida no poder de Deus. Tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossas vidas. Então, quando tu está pregando o Evangelho, é uma mensagem tão poderosa que ela cura, que ela salva, que ela liberta, né? Então nós devemos esperar a manifestação. É triste, nós sabemos que até a igreja prega que não existe mais isso, que Jesus não cura mais, que Jesus só salva algumas pessoas que ele escolheu, né? Ele não liberta mais. É triste saber que é uma mensagem pobre, é uma mensagem que não muda mais ninguém, que não cura, que não salva e que não batiza com o Espírito Santo. Mas graças a Deus ainda existe um povo que ainda prega no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador. Pode usar você aí que está ouvindo essa aula. Deus quer te usar para pregar essa mensagem de poder, não essa pregação de massagem, mas uma pregação de poder e autoridade para você curar, orar e as pessoas sejam curadas por Jesus Cristo, salvas por Jesus Cristo, liberta de demônio. Hoje tem igreja que o demônio entrou dentro da igreja, toca na banda e toca música e faz procissão e faz teatro e faz tanta coisa, ele reina. Agora, quando tem um servo de Deus com autoridade, como o apóstolo Paulo, como naquele exemplo daquela moça que profetizava, todo mundo achava, meu Deus, é Deus falando através da boca dessa mulher.
Mas Paulo olhou e viu que tinha um demônio dentro dela. Olhou para ela e expulsou aquele demônio e libertou ela. E é isso que Deus quer fazer contigo e comigo. Então, Ele pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas do demônio. Quantas pessoas aí que estão doentes, precisando de você, precisando que Deus te use para ser curada, para ser salva. E você, isso aí é na época dos apóstolos. Deixa de ser malandro, vai buscar Deus, vai orar, vai pedir poder, vai pedir autoridade, que Deus quer te usar. Então, os milagres de salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do Reino de Deus. Como é que eu vou pregar que Jesus curava, Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, se não há essas manifestações? As pessoas não são salvas, não são curadas, não são libertas, os demônios não são expulsos. Então nós devemos pedir consagração a Deus para que esse poder seja manifesto através do Evangelho. Então, como diz o nosso comentarista, deve acompanhar a pregação. Não adianta eu lá pregar 40 minutos, 1 hora, e no final a manifestação do Espírito Santo não acontece. Então a mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Quantas pessoas você já viu? Estavam no fundo do poço, estavam num lamaçal, uma vida derrotada, que a filosofia não ajudou, a medicina não ajudou, a justiça não ajudou, nada ajudou. Aí alguém vai lá e prega o Evangelho e aquela pessoa é transformada, deixa da prostituição, das drogas, se transforma em outra pessoa. E agora aquela pessoa que era lá uma pessoa que infringia as leis dos homens, agora ele cumpre a lei de Deus, agora ele é um exemplo para a sociedade. Então quem é que pode fazer isso? A filosofia, a história, a geografia ou tantas outras coisas? Não. Somente o Evangelho pode mudar as pessoas. Os efeitos da mensagem da cruz. Tópico 2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus como Filho de Deus. Enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Então a mensagem da cruz nos constrange a viver de humildade. Então, um verdadeiro cristão que estuda a palavra de Deus faz nos tornar humilde, sabendo que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinzas, que se não fosse Deus você não teria acordado nessa manhã. Se Deus tirar o ar que tu respira, tu já era. Nós vemos aí uma bactéria, um vírus entra dentro do nosso nariz e a gente é entubado, daqui a pouco a gente está morto. Quantas doenças que Deus ali entra no nosso corpo e sai. Jesus nos cura, nos liberta, nos dá mais um dia de vida. Então nós temos que ser gratos. Através de uma comida, de uma bebida, a gente pode adoecer. O nosso corpo é tão frágil. E tem pessoas que se acham. Entram na igreja, se acham os artistas, os cantores, os pregadores, os atores, querem aparecer mais do que Cristo. Hoje, infelizmente, muitas igrejas é muito show, mas pouco poder de Deus. Tu fica uma hora lá ouvindo uma música alta, uma barulheira, né? Uma pessoa dizendo que as pessoas vão te aplaudir, né? Que você vai ser exaltado, mas a Bíblia, o Evangelho é totalmente ao contrário. Ela faz nos ver que nós somos pó e cinza e nos transforma em pessoas humildes. Se você vê uma pessoa que se diz cristã e ela é soberba e exaltada, ela verdadeiramente não se converteu, e ela também não conhece na Bíblia que Deus abate o exaltado. Então se ela fosse exaltada, ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma numa pessoa humilde, para que eu não venha pagar um alto preço, principalmente de pessoas que querem pisar nos outros servos de Deus. Porque às vezes você tem um dom de pregação, um dom de louvor, uma coisa, você se acha bonzão, você quer comprar altos cachês
Como eu já disse em outras lições, se Paulo tivesse uma igreja do tamanho que você tem, será que ele cobraria alguma coisa? E hoje, para chamar certos artistas gospel aí, a igreja tem que ficar um ano inteiro juntando e fazendo coisas. Mas a culpa é de quem? A culpa é desse líder de departamento, líder da igreja, que paga essa gente ainda. Tira dinheiro da igreja. A igreja fica o ano inteiro juntando dinheiro para esses mercenários do evangelho. Agora, quem verdadeiramente está aqui, você disse: de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Meu Deus, eu não era nada. Como é que eu vou cobrar alguma coisa? Como é que eu vou cobrar? Eu ainda tenho que fazer, eu ainda tenho que me doar mais. Eu tenho que doar minha vida, eu tenho que me doar para o evangelho. Mas o que muitos lobos hoje estão na igreja é para devorar a lã e a carne, se bobear até os ossos das ovelhas. Que Deus nos dê essa mensagem que nos constrange a viver numa vida de humildade. Então, o tópico 3, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem somos nós. O Espírito Santo te conhece, me conhece, ele entra lá dentro, ele nos mostra como nós somos errados, como nós somos pecadores e quanto nós dependemos de Deus. Então, como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais e medos interiores. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que não é para mim fazer, eu faço. Você sabe disso. Sabe quantas vezes você diz: eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, principalmente final de ano, a gente promete tantas coisas para Deus e a gente não consegue fazer, porque nós somos fracos, limitados, e nós temos tantos medos. Mas quando nós confiamos, nós dependemos de Deus, aí Ele consegue transformar aquela pessoa com todos esses problemas num grande servo e numa grande serva de Cristo. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. A gente não pode confiar: eu estou de pé. Paulo mesmo dizia: se tu está de pé, tu cuida, porque você pode cair. Então, a qualquer momento, a gente não pode nem confiar em nós, na nossa mente, no nosso coração, porque a nossa carne ali muito rapidamente pode nos levar a pecar contra o Espírito Santo. Então, o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer coisas de modo que glorifique a Deus. Hoje o que acontece aqui, o Espírito nos faz agir e ter criatividade, fazer coisas de modo que glorifique a Deus. Aí o que acontece? O líder vai lá e quer trazer coisas para o mundo, para dentro da igreja. Ele não tem, o Espírito Santo não trabalha mais na mente dele, não faz coisa para glorificar a Deus. Aí ele começa a trazer teatro, ele começa a trazer música mundana, ele começa a trazer procissão. De vez de ter ali a entrada triunfal, ou você que gosta de fazer procissão na igreja, entrada triunfal só foi em Cristo, como nós aprendemos. Esse negócio de botar os outros marchando dentro da igreja, coisa, isso é só para carne, é só para te aparecer, para te entrar na igreja e todo mundo ficar olhando. Olha ali, olha, estão tudo marchando ali com a Bíblia na mão. Vai se converter, vai ser humilde. Não é para ti se aparecer, é para Cristo aparecer. Agora ficam aí querendo se aparecer na igreja. Eu sou a dançarina, eu sou a chacrete aqui na igreja, eu vou rebolar para todo mundo ficar me olhando. Vai se converter, sua carnal, sua filha de Jezabel. Sabe, eu me iro, uma ira santa com o que estão fazendo com o evangelho, estão fazendo na igreja. Fico copiando coisa do mundo. Vai pregar o evangelho é simples, vai orar, vai buscar Deus. Que esse evangelho que os pioneiros pregavam, que transformava a igreja, curava, salvava e batizava com o Espírito Santo, não com essa palhaçada que estão fazendo hoje na igreja, fazendo a igreja de um circo, porque vocês não oram mais, vocês não buscam mais a Deus. Aí ficam fazendo teatrinho, fica botando um monte de chacré, todo mundo na carne, todo mundo pecando, porque vocês não oram mais. Sangue de Cristo sobre as suas vidas. Jesus está voltando, o Rei está voltando. Só misericórdia na vida de vocês. Pessoas indo para o inferno e vocês fazendo teatrinho, fazendo dança dentro da igreja, cantando música carnal. Vão se converter. Olha os hinos da harpa, que hinos maravilhosos.
A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Agora, se eu tivesse aqui na internet pintando meu cabelo de azul, tava cheio de view. Mas como eu estou aqui pregando, ai, mas que coisa chata, eu não quero saber de estudar a Bíblia, não, eu quero estudar. Eu quero o profeta do Facebook que vai dizer que eu vou ter vitória. Vitória tu vai ver a hora que tu morrer, ó, quando tu abrir o teu olho, onde é que tu vai estar, e tu vai ver a vitória. Tu vai ver o capeta puxando o teu pé, porque tu nunca quis viver como um evangelho. Nunca quis ser um verdadeiro cristão e ter uma vida santificada, uma vida liberta. Que Deus tenha misericórdia da igreja nesses últimos dias. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? É tanta gente lá com a mãozinha levantada, dizendo que Cristo... Mas, como Isaías disse, mãos impuras, mãos sujas, boca suja, dizendo que adora um Deus santo. Só a misericórdia de Deus. Deus é muito bom para ver essas coisas e não matar a gente, não fulminar, como ele fazia no Antigo Testamento, como ele fez com os filhos de Arão. Entraram lá, não estavam lá, entraram com brincadeira. Alguns dizem que eles estavam bêbados. E o que é que aconteceu? Morreram fulminados. Nós vemos tantas coisas que Deus fazia no Antigo Testamento, mas hoje Jesus está ali pedindo misericórdia. Quantas falhas que nós poderíamos já estar mortos diante da santidade de Deus. Mas nós viemos aprender a ter esse senso de humildade e depender somente do Espírito Santo, não de ideias e de coisas do mundo. Conclusão: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador. Ao mesmo tempo nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem. Estava falando aí que hinos só mundano, dizendo que você vai ser isso, que Deus é aquele, que Deus vai quebrar tudo, que Ele vai na tua frente. Mas tão bonito é o hino da harpa inspirado por Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hinos inspirados por Deus, hinos com a mensagem do Espírito Santo que toca a nossa alma, não essas balelas que querem mexer a nossa carne com axé, com rap dentro da igreja, dançando, sabe, me dá nojo. Parece que eu vejo Jesus entrando em certas igrejas com azorrague, botando esses lobos para correr de dentro da igreja. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor. Então eu quero agradecer, irmãos, por você ter assistido essa aula até o final. Que Deus guarde a sua vida desses dias maus que nós estamos passando. Que Deus santifique a nossa vida. Que possamos estar preparados para a vinda do nosso Rei. O povo judeu não estava preparado, mas que nós estejamos preparados para a vinda do nosso grande Rei, nosso Jesus Cristo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, irmãos, alguns cursos teológicos para que você possa se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus pela sua vida, por ter passado esse tempo aqui aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.